vendendo cosméticos. E eu fiquei muito surpresa. Nunca trabalhei com vendas, né? Como fisioterapeuta, meu trabalho era outro. Eu estava muito focada no meu trabalho como fisioterapeuta. Eu fazia, quando, na época, no ano em que eu conheci Mary Kay, eu trabalhava de manhã no hospital, um hospital super longe da minha casa. Eu fazia as duas especializações, porque uma era de um ano e meio. Então, quando eu estava na metade de uma, eu comecei uma em seguida, então eu levava duas especializações e eu estava grávida de quase 8 meses quando eu conheci. Então, pouquíssimas pessoas na minha situação teria talvez aceitado entrar nesse negócio, porque eu não tinha tempo nenhum para desenvolver, para fazer demonstração. Primeiro que eu nunca gostei de trabalhar com vendas, eu nunca vendi nada na minha vida, né? Não tinha tino para o negócio, para esse tipo de negócio. Não tinha tino para trabalhar na área da beleza, né? Como fisioterapeuta, eu não trabalhava com estética, eu trabalhava em hospital, com reabilitação hospitalar, né? Com pacientes internados, então eu não era nada não tinha nenhuma tendência para a área da estética, para a área da beleza. Eu era muito focada no meu trabalho, eu estudei muito, tanto que eu fazia duas especializações juntas. Então, assim, nada me levaria talvez a fazer um negócio Mary Kay. Estava ainda com todas essas questões de não gostar de vender, de nunca ter vendido nada, né? Não trabalhar na área da beleza e não ter tempo nenhum, porque eu saía da minha casa 4 horas da manhã para ir trabalhar. Eu dormia muito pouco e eu chegava muito tarde, porque eu estudava. E ainda grávida, né? Que alguém de vocês que estiver assistindo, for convidado, ou mesmo consultora, que são mães, né? Que um dia esteve grávida, sabe que a gente fica realmente num estado muito interessante, que a gente sente muito sono, a gente se sente muito cansada, a gente se sente muito indisposta. Então eu não tinha muita disposição mesmo. Mas então, muito curiosa, né? De fato eu sou, eu fui conhecer esse produto, eu fui entender o que levou então a Tatiana a a começar a trabalhar com venda de cosméticos em paralelo com a fisioterapia, né? Em paralelo com o trabalho dela. Eu também sabia que ela não tinha muito tempo, porque ela trabalhava 40 horas semanais na universidade, então ela trabalhava de manhã à tarde e tinha alguns trabalhos, né, que ela fazia à noite como fisioterapeuta, então eu sabia que ela não tinha muito tempo para desenvolver também. E fui conhecer. Quando eu cheguei na faculdade, ela estava totalmente diferente, né, uma aparência muito mais bonita, né? A Tatiana é uma mulher bonita, mas ela estava muito mais bonita, muito mais sofisticada. Nós, fisioterapeutas, a gente não tem o hábito de se arrumar muito, porque como a gente trabalha, né, no corpo a corpo com o paciente, a gente, né, trabalha com reabilitação, pega peso, né, tem que fazer todo aquele trabalho corporal, a gente não consegue andar muito, né, arrumado e nem muito maquiado. Então não era comum ver, né, um profissional da fisioterapia muito bem arrumado como ela estava. Então já havia ali uma diferença. Ela me levou no banheiro da faculdade, porque ela não podia vender Mary Kay, não podia vender os produtos na faculdade, na universidade, mas ela tinha que me apresentar de alguma forma. Fui no banheiro, né? A gente ali meio que escondido, e em 5 minutos ela fez uma demonstração em mim. Eu experimentei 5 produtos: o creme de limpeza 3 em 1, o hidratante, a base, o batom e o blush. E minha pele ficou muito diferente. Eu não usava nada, né? Hoje eu tenho 28 anos, na época eu tinha 23 anos. Eu não tinha menos de 23, né? Eu não tinha o hábito de usar produtos e muito pouco maquiagem. Então eu senti uma diferença muito grande, vi a qualidade do produto. Fiquei já, né, um pouco mais interessada. E ela me apresentou muito mais do que uma empresa de cosméticos, muito mais do que uma oportunidade de vender um produto. Na verdade, o que eu conheci de Mary Kay não foi só uma empresa de venda de cosméticos, porque a maioria das pessoas acham, né, elas enxergam nós como consultoras apenas como revendedoras de cosméticos. E na verdade, a revenda do cosmético, ela é a pontinha de um negócio grandioso. E eu, obviamente, não imaginava que tinha esse negócio grandioso. Para mim, Mary Kay era era a venda de cosméticos. Então, quando ela sentou comigo para explicar, né, o que essa empresa proporcionava de diferente, como era o trabalho, eu fiquei muito abismada, né, com esse negócio, porque tinha um plano de carreira. Então, fora o trabalho com as vendas, o trabalho de consultoria, que eu gosto
de chamar assim, né, que nós não somos vendedoras de cosméticos, nós não somos representantes ou promotora de vendas, nós somos consultoras de beleza, e uma consultora de beleza, ela presta um serviço de consultoria, ela ensina o cliente a usar os produtos. Então, nós ensinamos as clientes a usar os produtos adequados para o tipo de pele dela, nós fazemos um acompanhamento, nós fazemos uma consultoria. A venda é uma consequência desse trabalho, dessa aula de beleza que nós damos. Então, ela me falou dessa diferença no trabalho com as vendas, mas que a empresa também proporcionava para aquelas consultoras que tinham, né, o interesse em desenvolver liderança, em desenvolver equipe, essa consultora, então, poderia ter um crescimento dentro do plano de carreira da Mary Kay e a empresa, ela pagaria bônus para que essa consultora pudesse desenvolver essa equipe. E foi isso que eu me interessei muito, né? Então, se vocês me querem saber o motivo de eu ter entrado na Mary Kay, foi por conta do dinheiro, obviamente, dos ganhos que essa carreira podia me proporcionar. Eu nunca trabalhei com liderança também, nunca trabalhei com gestão de pessoas. Mary Kay foi um trabalho totalmente novo que eu estava entrando, uma atividade completamente diferente que eu nunca tinha desenvolvido. Mas também, em contrapartida, eu teria treinamento por parte da empresa e através da diretora, da minha iniciadora, eu receberia orientação, treinamento para aprender a desenvolver. Assim como eu nasci sendo fisioterapeuta, né, eu fiz 4 anos de faculdade, depois eu fiz mais especialização para exercer a minha função, né, a minha profissão de fisioterapeuta, na Mary Kay seria a mesma coisa. Eu teria treinamento, eu teria desenvolvimento para aprender a ser uma consultora de excelência. E então o investimento era muito pequeno, né, o máximo que podia acontecer, se não desse certo, era eu ficar mais bonita, né, eu ter os produtos, mas ela me disse que não teria possibilidade de dar errado se eu trabalhasse. Ela falou para mim, a única forma de esse negócio não dar certo é se você não fizer nada, é se você não trabalhar. O negócio é muito simples de se fazer. Se eu te ensinar a usar esse produto, né, e ela me mostrou um produto, você se sente capaz de ensinar outra pessoa a usar esse produto? E obviamente, né, que eu disse que sim, seria capaz. E isso era o trabalho que eu deveria fazer, ensinar as pessoas a usar o produto. Então eu entrei na Mary Kay, grávida de 8 meses, com um barrigão que não cabia em mim, né? Era isso que eu estava tentando anexar aqui para vocês, para mostrar para vocês como eu era antes de Mary Kay, como foi a fase em que eu entrei no negócio. Então, uma barrigona enorme, de quase 9 meses, na verdade, né? Saindo ali dos 8 meses. Tive uma infecção renal muito grave, tive uma pielonefrite, então eu fiquei internada praticamente, né, um mês, e mesmo internada, e mesmo doente, mesmo grávida, eu conseguia fazer Mary Kay, porque a Mary Kay é um negócio que nos proporciona flexibilidade, é um negócio que nós temos, quando a gente entra em Mary Kay, quando a gente se cadastra na companhia, nós abrimos a nossa franquia, é uma empresa que nós temos. E eu conseguia levar Mary Kay para onde eu fosse, eu levava Mary Kay. Eu fazia Mary Kay na faculdade, na pós, eu fazia Mary Kay aos finais de semana com a minha família, eu fazia Mary Kay no meu trabalho, eu fazia Mary Kay com as minhas amigas. Em qualquer situação eu tinha oportunidade, porque os meus produtos eu levava junto comigo para tudo quanto é lugar. E eu falava que trabalhava com negócio, né? Então, quando alguém falava assim, nossa, mas como você consegue fazer Mary Kay com tão pouco tempo? E eu dizia que conseguia fazer, porque a Mary Kay é um negócio que caminha junto comigo. Onde eu vou, eu levo o meu negócio. Então, mesmo grávida, mesmo trabalhando muito, mesmo sem tempo nenhum, e mesmo doente, né, que eu fiquei internada, eu conseguia fazer Mary Kay. Eu falava do meu negócio, né? E aí eu fui desenvolvendo, com 3 meses, mais ou menos, com 2, 3 meses, eu comecei, então, a dar início à minha equipe, eu comecei a convidar minhas amigas também para entrar no negócio, para fazer parte desse negócio. Eu estava super feliz. Na minha primeira semana como consultora, em 5 dias, para ser mais exata, eu vendi R$ 2.000. Eu fiz as demonstrações, então meu kit chegou. Numa quinta-feira, eu levei o meu kit
para minha casa, tenho 4 cunhadas, uma irmã e uma mãe, são 6 pessoas. Eu fiz uma demonstração muito assim por cima, porque eu não tinha tido ainda treinamento, né? Meu kit chegou numa quinta, no sábado eu levei para minha família para apresentar. E na minha família eu vendi nessa sessão R$ 700. Levei para as minhas amigas que trabalhavam comigo no hospital. Eu só sei que em 5 dias eu vendi R$ 2.000 e tive um lucro de 40% desses 2.000, que foi o equivalente a R$ 800. Era quase a metade do meu salário no hospital. R$ 800, para mim, gente, foi um excelente ganho extra, né? E eu estava grávida e precisando ganhar um dinheiro extra. E para mim, então, foi ótimo. E eu fiquei muito animada porque, bom, se eu que nunca tinha vendido nada na minha vida, né? Consegui vender sem treinamento nenhum. Porque naquela semana eu não tinha tido treinamento ainda. Sem treinamento, sem nunca ter vendido nada e mal conheci o produto. Eu consegui, só falando para as pessoas e demonstrando o produto, eu consegui vender R$ 2.000. Eu pensei, nossa, no dia que eu tiver treinamento, no dia que eu tiver apta, né, de conhecimento, segurança desses produtos e desse negócio, eu não tenho dúvidas que eu vou crescer muito. E assim foi acontecendo, né? Nos 2 primeiros meses foi um pouco mais, né, desafiador, porque minha filha nasceu, e aí todo aquele processo de bebê pequeno, né, mãe de primeira viagem, enfim, casa, marido, foi um pouco mais trabalhoso. Mas mesmo assim, eu conseguia fazer as minhas vendas. As pessoas iam na minha casa me visitar, né, porque quando a gente tem neném, todo mundo vai visitar, todas as amigas, colegas, pessoal do trabalho, são os amigos do marido, e as pessoas iam na minha casa, então, me visitar. Eu chamava a pessoa no banheiro, assim como eu a conheci Mary Kay, eu chamava as pessoas. Eu falava assim, olha, fulana, eu queria muito que você me desse a opinião sobre um produto que eu estou usando e eu estou gostando muito, mas como é um produto que ainda é pouco conhecido aqui no Brasil, é uma marca importada, mas ainda é pouco conhecida, eu gostaria muito que você conhecesse e me desse a sua opinião. E aí eu levava a pessoa no banheiro, mostrava para ela, fazia a sessão, ela lavava o rosto, passava a base, passava o batom, passava o blush, igual eu fiz. E aí elas ficavam, nossa, que produto bom. E aí eu olhava o catálogo e queria ver outras coisas. E eu acabei vendendo também durante a minha licença maternidade dessa forma, com as pessoas indo na minha casa me visitar. Isso eu tô falando para vocês, gente, porque não existem, né, razões para não se fazer Mary Kay. É um negócio, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco mais detalhado, que proporciona bons ganhos, excelentes ganhos financeiros, uma oportunidade de carreira maravilhosa, horário flexível, não temos território, podemos fazer Mary Kay em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cidade, não temos cotas e nem metas com a empresa, né? A gente cresce e avança de acordo com o nosso ritmo, e foi assim que eu fui desenvolvendo. Depois de alguns meses, eu comecei então a formar a minha equipe, convidar então minhas amigas para serem consultoras. Depois eu entrei em qualificação, eu tinha uma equipe com 10 consultoras, eu entrei em qualificação, que é um processo para se tornar diretora, e com 1 ano e 3 meses como consultora, eu me tornei uma diretora de vendas. E ainda nessa época conciliava o meu trabalho no hospital, a minha carreira na Mary Kay, meu trabalho na Mary Kay, mais filha e casa e etc. Né? Fiquei mais 5 meses trabalhando como diretora, conciliando com o hospital, então totalizou o meu trabalho na Mary Kay, conciliando com a fisioterapia, em torno de 1 ano e 8 meses. Né? Foi 1 ano e 3 meses até me formar como diretora, mais 5 meses como diretora, e 1 ano e 3 meses, em quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, eu conciliei os meus 2 trabalhos, né? E chegou o momento em que eu já estava aí 5 meses como diretora, eu optei por sair da fisioterapia. A empresa não me exigiu que eu saísse, a Mary Kay, ela não exige que a gente abandone um outro trabalho, ou que tenha que abrir mão, ela não tem uma... Todas estão me ouvindo, gente? Ou só a Natiela que não está? Ah, tá. Ok, tá ouvindo. Ela não exige que a gente abra mão de um outro trabalho, mas eu optei por trabalhar só com Mary Kay. Primeiro, porque eu fiz uma análise de uma série de coisas, né? Financeiramente, eu já ganhava mais com a Mary Kay, contando vendas e diretorado, do que eu ganhava como fisioterapeuta. Eu saí da minha casa às 4 horas da manhã. Eu trabalhava quase todos os finais de semana fazendo plantão. Eu estava muito estressada com o meu trabalho no hospital, porque eu não tinha um plano de carreira lá dentro, eu não tinha muita valorização profissional,
Era um trabalho muito desgastante. Eu tive uma paralisia facial por estresse no meu trabalho no hospital. E quando eu ponderei as duas coisas, eu fiz uma projeção, na verdade, né, onde eu poderia estar em 5 anos se eu continuasse só na fisioterapia e se eu estivesse na Mary Kay em 5 anos, onde eu estaria? E aí que eu analisei que eu não poderia, que eu poderia ter, na verdade, um crescimento maior, mais rápido, com ganhos financeiros maiores, com uma flexibilidade melhor, com uma qualidade de vida melhor se eu trabalhasse só com a Mary Kay. E aí, então, eu optei por sair, né? Se eu me arrependesse, eu voltaria para o meu trabalho como fisioterapeuta, mas eu tinha que fazer um teste. Então, foi uma opção minha sair da fisioterapia. E eu vou dizer para vocês, em novembro vai fazer 5 anos que eu estou na Mary Kay. Não chegou ainda naqueles 5 anos que eu fiz a projeção, porque na verdade em quase dois, eu tenho quase 5 de Mary Kay, só que por quase 2 anos eu trabalhei, né, ainda conciliando com a fisioterapia. Então depois que eu saí, tem 3 anos que eu saí do hospital e ainda então não chegou os meus 5 anos depois da saída do hospital. E eu hoje sou então uma diretora executiva. O que isso significa? Uma vez que a gente se torna diretora, a gente ainda tem um crescimento dentro do diretorado. Eu tenho 6 diretoras descendentes que eu formei. Então, por conta dessas 6 diretoras descendentes, eu me tornei uma diretora executiva. Sou uma diretora que tem o carro cor-de-rosa. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu ganho, então o meu crescimento dentro da companhia, nesse tempo em que eu, então, abri mão da fisioterapia apenas para trabalhar no meu negócio em Mary Kay, tá? Então, quais foram as minhas conquistas nesse negócio? Qual foi a minha trajetória? Então, hoje, como eu disse para vocês, sou uma diretora executiva de vendas, tenho 6 diretoras descendentes, tenho um reconhecimento, um carro, um cruze cor-de-rosa, né, que algumas de vocês acredito que já tenham visto, né, as convidadas, um carro que é 100% pago pela companhia, pago pela Mary Kay, então ganhei de reconhecimento eu e minha unidade esse carro, participei da corte de vendas das unidades do Brasil, Seminário Brasil 2013-2014, ou seja, minha unidade representei a minha unidade como uma das melhores unidades do Brasil, nós somos em mais de 4.000 diretoras. Foi no ano de 2013, a minha unidade e eu, diretora representando essa unidade, fomos eleitas 3 vezes no ano de 2013 entre as 40 melhores unidades e diretoras do Brasil. Né? Na época, nós éramos em mais de 3.300 diretoras, nós ficamos entre as 40 melhores unidades do Brasil e eu, como diretora, representando elas. Nesse ano de 2014, em fevereiro, nós estivemos novamente entre as 40 melhores unidades do Brasil e tenho 4 viagens conquistadas pela empresa. Em 2012, ganhei uma viagem para Buenos Aires, em 2013 para Punta del Este, em março desse ano, 2014, para Dallas e em abril para a Suíça, né? E essa viagem para a Suíça, a Mary Kay paga também para o marido ir, né? Então, tive esse crescimento todo em 3 anos após a minha saída do hospital. Financeiramente, um ganho que eu jamais teria como fisioterapeuta e reconhecimentos e valorização profissional que eu jamais teria se eu tivesse continuado o meu trabalho como fisioterapeuta. Aí está a minha viagem, então, para Buenos Aires, né, um resort maravilhoso. Aqui, essa foto foi no seminário de 2012, onde eu fui para a corte de vendas das unidades. A próxima foto foi quando eu fui na concessionária receber o meu carro. Olha lá, que não dá para vocês verem muito bem que é rosa, né? Tá bem claro, mas com lação, né? Que é o sonho de todo mundo ter um carro com laço. Era o meu sonho também, ter um carro zero, né? Então, esse dia foi o dia que eu fui pegar o meu carro na concessionária. E aí foi aqui, né, no ranking, meu nome está lá, não dá para vocês verem que está muito pequenininho, mas foi agosto de 2013, onde a minha unidade foi uma das 3 vezes que ela esteve entre as 40 melhores unidades do Brasil. A viagem para Punta del Este, Uruguai, que foi em 2013. Nesse ano de 2014, eu recebi, né, a unidade foi novamente, foi para a Corte de Vendas das Unidades, que é um programa de reconhecimento da empresa, e eu ganhei esse anel, um anel de ouro, né, como participante da corte. Em Dallas, em março desse ano, fui para Dallas
é onde fica a sede, foi um reconhecimento para conhecer a sede da empresa, a matriz da empresa que fica em Dallas. E em abril agora de 2014, uma viagem para a Europa, para a Suíça. Né? Minha primeira viagem para fora do Brasil, que foi para a Argentina, eu ganhei através da Mary Kay. A minha primeira viagem para os Estados Unidos foi também conquistada pela Mary Kay. E a primeira vez em que eu estive na Europa também foi pela Mary Kay. Então, toda essa análise eu fiz antes de sair da Mary Kay, antes de sair da fisioterapia. E foi um crescimento maravilhoso. E é essa empresa, né, uma empresa dos sonhos que eu vou apresentar hoje para vocês, né? É uma empresa dos sonhos, mas que tudo é conquistado com muito trabalho, tá? Bom, a Mary Kay é uma empresa americana que já está nos Estados Unidos, já existe há 51 anos. Esse ano faz 51 anos que existe Mary Kay no mundo. É uma empresa sólida, uma empresa idônea, uma empresa que é uma das marcas de cosméticos mais vendida nos Estados Unidos e está aqui no Brasil há apenas 15 anos. Na verdade, vai fazer 16 anos que a Mary Kay está aqui no Brasil. E a Mary Kay é uma empresa que ela investe muito no crescimento da consultora e é por isso que não se tem lojas que vende Mary Kay, é por isso que a gente não vê comercial, marketing, muito marketing da Mary Kay, porque todo esse investimento que a Mary Kay teria em lojas ou em propagandas de televisão, por exemplo, ela investe na carreira para o desenvolvimento das consultoras. Hoje nós somos em mais de 4 mil diretoras, mais de 50 diretoras nacionais e fomos eleita, né? A nossa empresa foi eleita em 2011 pela revista Forbes como uma das empresas que melhor fideliza o cliente. E por que é uma empresa que melhor fideliza o cliente? Porque nós como consultoras, temos um trabalho diferenciado, né? Nós fazemos uma consultoria e isso difere nós de outras empresas e de outras consultoras. A nossa empresa teve um crescimento em 2013 de 70%. A Mary Kay do Brasil ela está crescendo muito, porque o Brasil é um país de pessoas muito vaidosas, de pessoas que adoram comprar cosméticos, de pessoas que adoram se cuidar. Hoje o nosso público ele é muito variado. Nós temos público que é adolescente, mulheres, homens, jovens, idosos, né? Então nós temos todo qualquer tipo de público. Hoje qualquer pessoa, todo mundo compra cosmético, mesmo pessoas que têm uma faixa salarial menor, de um salário mínimo até, né, ilimitado. As pessoas compram. Então eu não tenho dúvidas que a área do cosmético é uma área muito promissora. E a Mary Kay do Brasil vem crescendo muito. No ano passado, a revista Época fez uma eleição, né, como se fosse um concurso, digamos assim, das melhores empresas para o consumidor. E no quesito beleza, a Mary Kay ficou em segundo lugar como uma das melhores empresas para o consumidor. Então, sinal que a nossa empresa ela vem ganhando muita força, né? A área do cosmético vem ganhando muita força. Essa, então, é a sede, né, da Mary Kay, é onde eu fui lá em Dallas conhecer, uma empresa maravilhosa, né? Realmente é um império. Quem é a fundadora dessa companhia, a idealizadora dessa empresa, é a senhora Mary Kay Ash, hoje já é falecida, e esse ao lado é o filho dela, que é ainda um dos, né, dos presidentes dessa companhia. A Mary Kay é uma empresa familiar e é uma empresa invendável, tá? Isso está lavrado em testamento. A Mary Kay será para sempre uma empresa familiar. Não é possível, né, outra pessoa ou alguém ou outra empresa comprar a Mary Kay. A senhora Mary Kay Ash fez isso justamente para que mantivesse todos os princípios e todas as filosofias que essa empresa tem, tá? Então, é uma empresa que será sempre uma empresa familiar, tudo bem? Bom, nós temos algumas filosofias, algumas regras, que é o que nos norteiam e faz com que a gente tenha esse diferencial no negócio. A primeira filosofia da nossa empresa fala sobre a regra de ouro, sobre a nossa ética, que é tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratada. Como que a gente traduz isso no nosso dia a dia? Significa que eu trato a minha cliente como eu gostaria de ser tratada, e significa que eu não vendo produtos para clientes que já tenham consultoras e nem inicio consultoras no negócio que já tenham sido oferecido o negócio por uma outra consultora. Então, se a minha amiga Letícia Romero é consultora da Sandra, eu como uma outra consultora, não posso vender produto para a Sandra,
Porque a Letícia já é a consultora da Sandra, tá? Isso é a regra de ouro. Eu não gostaria que outra pessoa vendesse os produtos para as minhas clientes, então eu também não vendo produto para cliente de uma outra consultora, tá? Nós temos uma prioridade nessa empresa. E isso foi uma filosofia que foi muito pensada pela senhora Mary Kay Ash e muito trabalhada por ela. Nessa empresa, nós temos a possibilidade de ter uma carreira de sucesso sem esquecer e sem deixar de lado as nossas maiores prioridades de vida, que é Deus, família e carreira. Então, Deus está em primeiro lugar, nossa família em segundo, em terceiro em carreira. Isso significa, então, que nós trabalhamos nesse negócio de acordo com as nossas prioridades. Nós temos flexibilidade de horário para determinar quais são os melhores dias e quais são os melhores horários que eu possa desenvolver o meu negócio. E a nossa missão nessa empresa é enriquecer a vida das mulheres, e nós fazemos isso de duas formas. Quando a gente oferece um produto de um atendimento de qualidade e quando a gente oferece uma oportunidade de negócio, tá? Dentro dessa empresa, nós temos, como consultora, duas atividades a desenvolver. Então, quando uma consultora ela entra no negócio, na Mary Kay, ela tem duas vias de trabalho, consequentemente, duas formas de ganho, né? Então, nós temos o trabalho com as vendas, que é a consultoria, e temos o trabalho com carreira, se desenvolvendo na carreira. Toda e qualquer consultora que entrar no negócio vai trabalhar com a consultoria e, consequentemente, com a revenda do produto. Mas é uma opção dessa consultora desenvolver na carreira, formando equipe, tá? É uma opção dela desenvolver ou não, tudo bem? Então, eu tenho consultoras que só trabalham com a consultoria de beleza, só trabalham com as vendas dos produtos. Mas tem consultora, e muitas delas, que além do trabalho com a venda, desenvolve também uma equipe, desenvolve também pessoas no negócio, tudo bem? Então, dentro de cada uma dessas duas atividades, nós temos o quê? Ganhos diferenciados, tá? Em relação às vendas, em relação ao nosso trabalho como consultora, nós temos 6 maneiras de fazer esse trabalho, né? O nosso trabalho com a revenda, ele se resume em trabalho de demonstração em aulas de beleza. E como que eu posso, então, demonstrar o produto para minha cliente? Nós temos 6 formas de fazer isso, e ainda bem que existem várias maneiras, porque se ouve falar muito hoje em dia em fazer sessão de beleza, né? Talvez muitas de vocês tenham conhecido os produtos através de uma sessão. E às vezes a gente acha que só existe aquela maneira de fazer o negócio, e não é. Se me falassem, na época em que eu entrei, que a única maneira de fazer Mary Kay, de ser consultora, era demonstrando os produtos através das sessões, que é reunir grupo de 3 a 5 pessoas na casa de alguém ou em algum lugar, eu jamais teria entrado no negócio, porque eu não tinha tempo para fazer sessão, né? Eu não tinha como reunir com as pessoas, porque eu trabalhava de manhã, fazia estágio à tarde, chegava à tarde à noite em casa e tinha uma filha pequena. Mas eu descobri que eu tinha outras formas de fazer o negócio. Então, quais são essas 6 formas? Nós temos as sessões de beleza, que é quando a gente reúne grupo de 3 a 5 pessoas na casa de alguém ou em algum lugar para fazer a demonstração, a aula de beleza, tudo bem? Nós temos os eventos que nós chamamos de no-show, que é quando a gente faz uma demonstração para mais de 10 pessoas. Isso pode ser na casa de alguém, no salão de um prédio, em empresas, né? Hoje, muitas consultoras fazem trabalho de eventos em empresas, tá? E trabalham com um público maior. A terceira forma é fazer demonstração através das faciais, que é quando eu demonstro o produto para uma ou duas pessoas apenas. Na linha, é trabalhando com e-mail, Facebook, internet, telefone. E aí eu coloquei aqui um asterisco em Facebook e internet, porque a gente tem algumas regras, alguns cuidados que a gente, para poder trabalhar com as redes sociais. Não é tudo que eu posso fazer, então eu não posso postar valor de produto, tá? Por exemplo, no Facebook, numa rede aberta, tudo bem? Mas eu posso, por exemplo, criar um grupo fechado no Facebook, onde só as minhas clientes conseguem visualizar as minhas postagens, tá? Então, isso depois, caso vocês tenham interesse, né, em entrar no negócio, ou serem consultoras, a gente vai poder explicar isso mais detalhadamente. A quinta forma, e a forma que eu trabalhava, né, durante quase 2 anos, foi a forma que eu fiz Mary Kay, foi com a venda, a demonstração no caminho. Demonstrações rápidas, de 10 a 15 minutos.
Então, eu estava lá no hospital, no horário de atendimento, eu deixava sempre uns produtos dentro do meu bolso, do meu uniforme, eu usava uma roupa restritiva, não era nem jaleco, então eu tinha muitos bolsos para colocar o meu material, né, de trabalho ali da fisioterapia, o soro fisiológico, a luva, enfim, o esteto, então eu usava os meus bolsos para colocar produtos. Então era um batom, sempre um batom que tinha uma máscara de cílios, amostra. E aí, na hora que eu encontrava no corredor com alguma enfermeira ou com alguma técnica, eu deixava um batom com ela. Eu falava, Rose, experimenta esse batom, que eu acho que é a sua cara, acho que você vai adorar. É muito parecido com os batons que você gosta. Experimenta esse batom e me diz o que você acha. Eu deixava o batom com ela. Aí encontrava com outra pessoa no corredor e falava, Sandra, gostaria muito que você me desse opinião sobre esses cosméticos aqui. Vou deixar uma amostra com você. Você usa assim, assim, assado. Amanhã você me fala o que você achou, tá? Então era assim que eu fazia Mary Kay, com demonstrações rápidas. Muito eventualmente eu fazia uma sessão, eu fazia um evento, quando me sobrar, quando eu realmente tinha um tempo de uma folga ou um tempo, né, de livre um pouco maior, mas eu trabalhei 90% do meu tempo com as demonstrações rápidas, com vendas no caminho, com muita amostra e com demonstração de produto rápido. E temos também no papel, que são os folhetos, os catálogos, mas a gente acaba trabalhando muito pouco com catálogo, né? Só com venda de catálogo. Não é o nosso forte como consultora, né? Uma cliente que experimenta o produto na pele faz muita diferença, isso interfere muito na decisão dela na hora da compra. Então, eu não preciso convencer minha cliente a comprar o produto, eu apenas preciso colocar o produto no rosto dela. Ela precisa apenas conhecer esse produto. E uma vez que ela experimenta o produto, a decisão dela em comprar o produto vai ser pela qualidade desse produto. E como os nossos produtos têm uma qualidade excelente, é muito, muito simples, né? A gente fazer a revenda desse produto. Então, existem várias formas de se fazer. Cada uma dessas formas vai de acordo com o quê? Com o seu jeito, com a sua personalidade, com as suas preferências, ou mesmo com o tempo que você tem disponível para fazer o negócio, tá? A gente tem, então, os grandes diferenciais em relação à venda, que é o quê? A consultoria, como eu disse para vocês, nós não somos vendedoras de cosméticos, nós prestamos um serviço de consultoria, nós damos aulas de beleza, nós ensinamos as mulheres a cuidar da pele e a ficar mais bonita. A venda é uma consequência. Nós demonstramos o produto, a cliente experimenta o produto, que é específico para a necessidade dela e para o tipo de pele dela, tá? Nós trabalhamos numa imagem profissional. Eu tenho certeza que todas as consultoras aqui se vestem de forma diferente na hora de atender uma cliente, né? Então, nós temos uma apresentação, uma imagem profissional diferenciada. Prestamos um atendimento personalizado, como eu disse, de acordo com a preferência, com o tipo de pele da pessoa, e nós fazemos um acompanhamento pós-venda. Uma vez que a minha cliente comprou o produto, eu faço o acompanhamento para saber se ela está satisfeita com esse produto, se ela está gostando do produto, né? Então, esse acompanhamento fideliza um cliente, tudo bem? E nós temos um ganho, então, com a venda desse produto? Obviamente, tá? Então, se eu, por exemplo, vendo um batom por R$ 100, nós não temos, tá, gente, batom nesse valor de R$ 100. Eu vou dar apenas um exemplo para ficar fácil a conta. Então, a minha cliente Rose comprou de mim, consultora, um batom que custa R$ 100. Eu, Josi, paguei R$ 100 nesse produto? Não, eu tive um desconto nesse produto, tá? Eu tive um lucro que foi ou de R$ 25, ou de 30, ou de 35, ou de 40, né? Então, eu posso ter ganhado de lucro nesses R$ 100 que ela comprou do batom, 25 até R$ 40, tá? Que é representado pelas nossas porcentagens de desconto. Então, a Mary Kay proporciona para a consultora 25, 30, 35 e 40% de desconto na compra de um produto. Por que tem essas 4 variáveis? Vai variar de acordo com a quantidade de produtos que eu compro em um único pedido, tudo bem? Então, se eu comprar no mínimo R$ 580, eu já começo a ter um desconto de 25%. Vou ter, então, R$ 580 em produto, vou pagar com desconto de 25, R$ 435, e o meu lucro vai ficar aí em R$ 145, tudo bem? Conforme eu vou aumentando esse pedido, um pedido, por exemplo, de R$ 930 em produto, eu já passo a ter um desconto de 30%.
Um pedido acima de 1.460, eu passo a ter um desconto de 35%. E um pedido acima de R$ 2.560, total em produto, eu tenho da Mary Kay um desconto de 40% e eu vou pagar sobre esse valor em produto R$ 1.536. E esse pedido, então, de 40% vai me dar um lucro mínimo de R$ 1.024, tá? Então, é uma variável. Lógico que depois eu posso ganhar muito mais, ter muito mais do que R$ 1.024 de lucro. Se eu, por exemplo, comprar R$ 5.000 de produtos, 40% eu tenho um lucro de R$ 2.000, tá? Agora vocês me perguntam, Josi, mas 2.560 é muito produto para vender. Eu vou dizer para vocês que não é. A média que uma cliente compra é uma média de R$ 200 em produtos, independente da condição financeira e da classe social, tudo bem? Quem de vocês... Sandra, você foi cliente da Letícia Romero? Você hoje é uma consultora. Você foi cliente dela? Enquanto a Sandra... Vou esperar a Sandra responder. Foi. Quanto que você... Qual foi o valor da sua compra como cliente da Letícia? Qual foi o valor da sua primeira compra como cliente? Coloca aí pra gente, só para ver se vai estar dentro da média. Vamos ver se ela vai lembrar. R$ 250. Tudo bem? É a média, é isso daí. A média que uma cliente compra é de R$ 250. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, se no mês inteiro, que tem 30 dias, eu vender para 15 pessoas, a média, eu vendi R$ 2.500. Então, é muito simples ter um lucro mínimo de R$ 1.024 em Mary Kay, tá? Então, essas são as porcentagens de ganho com a revenda do produto, tá? E como que a consultora faz para comprar esses produtos? A gente compra pelo site, tá, da Mary Kay. Dentro do site da Mary Kay, a gente tem uma área da consultora, onde cada consultora tem um código e uma senha. Dentro dessa área, ela faz os pedidos dela, ela faz a compra. Como que a gente paga? A gente paga esses produtos, né, esse pedido no cartão de crédito em até 3 vezes ou no pagamento à vista, que pode ser depósito identificado, boleto ou transferência, tudo bem? Se eu comprar, por exemplo, esse pedido aqui, ó, R$ 2.560, que é o total de produto, com 40%, eu vou pagar R$ 1.536. Dividindo R$ 1.536 em 3 vezes no cartão, dá 3 parcelas de R$ 512, tá? Isso me dá o quê? Talvez uma facilidade, comprar no cartão me dá um pouco de facilidade também para que eu possa, né, dar, de repente, uma facilidade para o meu cliente me pagar também, tudo bem? Então, esse é o nosso trabalho com a venda. Não existem metas, né? A empresa ela não exige que você compre todo mês um determinado valor, tudo bem? Isso vai de acordo com o ritmo e com as metas pessoais da consultora, tudo bem? A gente faz o pedido, não tem data para fazer pedido, a gente faz pedido a data que a gente quiser, o dia que quiser, a porcentagem que quiser, tá? E quantas vezes quiser dentro do mês. A consultora tem essa liberdade de fazer o pedido dela da maneira que ela preferir e o dia que ela achar melhor também, tá? A nova consultora ela tem algumas vantagens em termos de início no negócio, que depois, mais para frente, caso vocês, né, queiram saber melhor, vocês podem perguntar para a pessoa que apresentou o negócio, tudo bem? Quando a gente fala em carreira, dentro da carreira, a gente ainda tem duas possibilidades de crescer no negócio. A primeira é desenvolvendo uma equipe de consultoras. Toda consultora que começa a crescer em a carreira, ela começa desenvolvendo uma equipe. Com essa equipe, né, a depender da quantidade que a consultora tem na equipe, ela pode entrar no processo de qualificação para se tornar uma diretora. E nesses dois processos da carreira, tanto com equipe quanto como diretora, a Mary Kay, ela paga uma bonificação para desenvolvermos na carreira. Então, entrei na empresa hoje como consultora, sou uma consultora de beleza, tá? Eu estou trabalhando com os produtos, com a revenda, tenho um ganho, tenho um lucro de 25% a 40% sobre os produtos, tudo bem? Quando eu começo a convidar pessoas para o negócio, para serem consultoras como eu, e na Mary Kay as pessoas não trabalham para nós, tá? Elas fazem um cadastro, como a gente faz, e elas terão os mesmos benefícios, as mesmas porcentagens,
o mesmo crescimento, as possibilidades de crescimento iguais, tá? As pessoas são independentes. Ela entra através de alguém, da iniciadora, mas elas são independentes. Quando tem de uma a duas consultoras, a consultora se torna uma consultora sênior, duas consultoras ativas, né? Quando essa consultora tem de 3 a 4 consultoras, né? A partir de 3 consultoras que ela tem na equipe, ela passa a ganhar um crédito, uma bonificação da Mary Kay de 4% para que ela possa começar a desenvolver essa equipe, trabalhar com essa equipe. É ainda um trabalho mais brando, digamos assim, é ainda um trabalho mais simples, tá? Porque quem tem a função, quem tem a responsabilidade de treinar e desenvolver a consultora é a diretora. Mas a iniciadora, ela desenvolve um trabalho também com essa equipe e ganha uma porcentagem de 4%. Quando essa consultora aumenta a equipe, tem de 5 a 7 consultoras na equipe, ela já é uma líder de grupo e passa a ganhar 6% com a produção dessa equipe para que ela possa, então, continuar esse processo de trabalho de orientação com a equipe. Quando essa consultora tiver acima de 8 consultoras, 8 ou mais consultoras, ela passa a ganhar um bônus de 8 ou 12% para desenvolver, para trabalhar, então, acompanhamento e orientação com a equipe dela. E ela já é uma futura diretora, tá? Quando essa consultora chega nesse patamar e ela tem, por exemplo, 10 consultoras ativas, ela pode entrar em um processo de qualificação, ela pode entrar num processo de trabalho para se tornar uma consultora de beleza, ou desculpa, para se tornar uma diretora de vendas, que é o processo que nós chamamos de diretora em qualificação, tá? Então, quando eu tenho na minha equipe, no mínimo 10 consultoras ativas, eu posso, então, me qualificar para ser uma diretora. Então, tem alguns requisitos. Além de ter essas 10 consultoras ativas, eu tenho que ter, no mínimo, 3 meses como consultora. Tendo esses requisitos, eu posso, então, entrar no processo de trabalho para ser uma diretora, tá? Então, até nessa fase, o que eu estou tendo de ganhos fora as minhas vendas? De 4 a 12%, né? A depender de quantas consultoras eu tenho na minha equipe. E a Mary Kay quem faz, então, esse pagamento para que eu possa desenvolver a minha equipe, tudo bem? Eu posso, então, ser uma diretora ou não. Então, eu tenho consultoras que têm uma equipe, muitas, né, que têm equipe e querem ser diretoras, estão trabalhando, então, para crescer essa equipe e se tornarem diretoras, assim como eu tenho consultoras que têm uma equipe e não querem ser diretoras, tudo bem? Então, para aquelas que querem, né, desenvolver ainda mais a liderança e crescer no negócio, elas entram nesse processo de qualificação para se tornar diretoras. E o que muda? Muda que agora, como diretora, a Mary Kay, ela proporciona outros 2 ou 3 bônus, tá? Então, fora aquele ganho de até 12% com equipe, uma diretora de vendas, ela ainda tem mais outros 2 bônus, que é o bônus de liderança, bônus de unidade, que varia de 9 a 13% com a produção dessa unidade, né, da diretora, e mais outro bônus que varia de 500 a 6 mil reais, tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes para não confundir, não tornar a apresentação muito extensa e muito cheia de detalhes. Mas, caso vocês tenham, né, interesse em saber os detalhes desses ganhos, vocês podem procurar a pessoa que apresentou, ou mesmo vocês podem entrar no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube com meu nome, Josiane Barbosa, e nesse canal do YouTube eu tenho uma aula que fala somente sobre os ganhos das vendas e os ganhos da carreira, tá? Aqui eu estou apresentando para vocês as possibilidades, tudo bem? Então, quais são os ganhos que uma diretora tem? Ela tem, então, a diretora ganho de 25% a 40% com as vendas, como todas as consultoras. Ela tem ganho de 4% a 12%, porque ela também tem uma equipe. E ela tem mais outros 2 ganhos, que é de 9% a 13% e um outro ganho de 500 a 6 mil reais, tá? Para o trabalho dela como diretora. Então, os ganhos, eles aumentam 2 vezes mais o que ela ganhava. Olha lá, nas 2 vias de ganho, quando eu trabalho só com a venda, eu tenho um ganho de 25 a 40. Quando eu sou apenas consultora de beleza e trabalho com os produtos.
Quando eu, além de trabalhar com a venda, com a revenda do produto, eu opto por fazer carreira e me torno uma diretora, por exemplo, a Mary Kay proporciona mais outros 4 bônus, que é o bônus de equipe, aquele de 4 a 12%, o bônus de liderança de diretora, que é de 9 a 13, o bônus de volume de vendas, que é de 500 a 6 mil reais, e mais um outro bônus de unidade descendente quando essa diretora forma outras diretoras. Então, olha lá, aumenta muito mais as possibilidades, tá? E qual é, então, aqui eu só vou pular para vocês, porque não vou falar desses detalhes, mas eu vou fazer uma simulação aqui para vocês do que uma diretora que é nova, né? A média que uma diretora nova, que acabou de se formar, ela tem de ganho, tá? Uma diretora, para se formar, ela se forma com 30 consultoras, tudo bem? Ela entra em qualificação com 10, no período de qualificação ela tem que aumentar essa equipe em mais 20, né, essa unidade em mais 20, e ela se forma com 30, tá? Com 30 consultoras, a média que a diretora faz, é de 22 mil pontos, tá? Que é a soma da produção de cada consultora que ela tem nessa unidade, tá? Então, a unidade toda produzindo 22 mil, e a gente desmembrando a pontuação que a equipe faz, ela vai ter aqui uma média desses ganhos representada aqui na tela para vocês. Também não vou entrar em muito detalhe desse simulador aqui, mas só para vocês verem aqui, ó, o total de ganhos e essa diretora fazendo uma venda mínima aí de 40%, por exemplo, tá? Então, tirando a parte da venda, só os ganhos de diretora daria em torno de, então, 3.700, tudo bem? Isso, então, é a média que uma diretora nova com 30 consultoras vai ter aí de ganho, uma média, tá? Obviamente, vai depender da produção que essa diretora tem juntamente com a unidade dela. Então, tem diretoras que produzem mais, muito mais e muito, muito mais do que isso. Tem diretoras que têm uma produção menor, tá? Daiane, esse bônus aqui que eu tô falando de diretora é em dinheiro, tá? Não é em dinheiro. Toda essa bonificação aqui é em dinheiro, tudo bem? Ok. Bom, e aí, como diretora, a Merck é uma empresa que trabalha com muitos reconhecimentos. Então, nós temos reconhecimentos do carro, que é o troféu, das joias, das viagens, né? Em todo o nível, em todo o crescimento, desenvolvimento da consultora no negócio, na Mary Kay, a gente trabalha com reconhecimento. Mas os reconhecimentos, eles vão aumentando, né? E se tornando maiores à medida que eu também vou me então as viagens internacionais. E o carro, por exemplo, são reconhecimentos para havendo aí um trabalho de excelência com a liderança, tudo bem? O investimento que a consultora tem no negócio, né, para entrar no Mary Kay, é um investimento de 140 que ela vai, então, utilizar para fazer as demonstrações dela. Então, para ser consultora, para entrar no negócio, nós temos um investimento inicial de R$ 149, que é o kit que nós adquirimos para poder trabalhar com as demonstrações. Temos um kit de cuidado com atos de cuidado com a pele, limpeza, hidratação, esfoliação. Vem aí um batom para finalizar e uma base também para finalizar o cuidado com a pele. E temos também, vem aí os produtos de maquiagem e o kit de fragrância Spa, que são produtos corporais de fragrância. Fora os produtos para utilizar para demonstração, vem todo o material de apoio, bolsa, espelho, toalha, né, catálogo para ajudar de vocês, tudo bem? Então, esse é o investimento inicial começar o negócio dela. Ela terá a opção de trabalhar com pronta entrega ou sem pronta entrega, tá? Obviamente, de ter produtos encomendados. A pronta entrega a gente vende muito mais. Segundo os dados do Sebrae, a gente vende 70% a mais quando a gente tem
produtos de pronta entrega. Mas não é, né? A Mary Kay, a empresa não exige que a consultora tenha produtos de pronta entrega, tudo bem? Ela pode trabalhar com produto, por exemplo, por encomenda, tá certo? Meninas, eu vou responder, então, a pergunta aqui, acho que a Helene já respondeu, né? Eu vou pedir para vocês 1 minuto, porque eu preciso ligar o meu computador na tomada, senão vocês vão desaparecer, tudo bem? Eu vou perder a aula, só um instante, gente. Enquanto isso, a Helene vai me ajudando nas perguntas. Desculpa, a minha ação ia acabar aqui a apresentação, tinha que ligar na bateria. Bom, a Daiane está perguntando, é isso? Exemplificando, enviando a cá. Aqui ela está falando de processo de qualificação. Então, aqui uma consultora perguntando sobre o processo de qualificação para o diretorado, né? Enviando a carta, 1º do 7, já soube que demora até 5 dias para mudar o status. Ok. Daiane, você enviou a tua. Deixa eu só entender. Você enviou a tua carta de qualificação, é isso? Para ser uma diretora para a Mary Kay? Quando você envia, a Mary Kay demora alguns dias para atualizar no sistema, tudo bem? Então, se você enviar, por exemplo, no dia 1º, em 5 dias, em média, já vai estar atualizado. Mas, independente disso, as suas consultoras podem iniciar outras, que aí, quando você estiver como DIC já no sistema, elas vão migrar para você também, tá? Então, assim, você manda, mas a Mary Kay tem um prazo aí para atualizar isso no sistema, tudo bem? Bom, tinha uma outra pergunta aqui. Vocês querem perguntar, gente, mais? Que eu acho que a Helene já acabou respondendo aqui. Fabiane, você é de João Pessoa, Fabiane? Você que é convidada da Marta? Desculpa, de onde você é, Fabiane? Você que é convidada da Marta. Em que cidade que você está? Porque o que acontece, Fabiane? A Marta, por exemplo, mora em São Paulo, que é a pessoa que te convidou, a diretora que te convidou mora em São Paulo, né? Agora ele está mudando, por exemplo, para Pindamonhangaba, acho que é Pindamonhangaba, né? Gente, Pindamonhangaba? Piracicaba, né? Piracicaba. Você, independente da região onde você estiver, Fabiane, você pode participar de treinamentos. Você é de Campos do Jordão, ok. Nós temos na Mary Kay tem diretoras em vários locais, em várias cidades, em vários estados, né? Quando uma consultora, a diretora dessa consultora é de uma outra cidade, diferente da sua, a gente trabalha com um programa de adoção. O que é isso? Por exemplo, eu tenho várias consultoras no Rio de Janeiro, tá? Só que eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro aqui em São Paulo. Então, como que faz para meus consultores que moram no Rio de Janeiro participar dos treinamentos presenciais e não somente os online? Posso ligar na Mary Kay ou mesmo perguntar para horas se tem alguma diretora no Rio de Janeiro. E aí eu sei que tem. Por exemplo, a Eliane Portilho, que é a irmã da Elaine Portilho, ela é uma diretora no Rio de Janeiro. E eu ligo para essa diretora e pergunto se ela poderia adotar a minha consultora. Como que funciona esse programa de adoção? A minha consultora, poderá participar dos treinamentos que essa diretora faz. Só participar dos treinamentos, tá? Todo o acompanhamento com essa consultora, quem faz sou eu. Então, a minha consultora lá do Rio vai participar dos treinamentos da Eliane, lá no Rio, né? Ela vai adotar, o que ela vai fazer? Ela vai permitir que essa consultora participe dos treinamentos dela, tá? E eu vou fazer todo o processo de acompanhamento. Essa diretora que adota a minha consultora, ela não ganha nada para adotar, tá? É um processo mesmo de adoção. É você, de alguma forma, se doar sem receber nada em troca. Isso é uma política da empresa, tá? Obviamente que a diretora pode ou não adotar se ela quiser, mas a maioria das diretoras, elas adotam outras consultoras. Eu mesmo tenho, nos meus treinamentos, nas minhas reuniões, consultoras que não são da minha unidade. Elas não pertencem à minha unidade. Eu não ganho nada para trabalhar com elas, mas eu adoto elas, porque elas moram na mesma cidade que eu e a diretora delas mora em outra cidade. E não tem como elas participarem dos treinamentos dessa diretora. Então, Fabiane, caso você tenha interesse em desenvolver um negócio,
né, em ser uma consultora, pode ficar tranquila, que mesmo tendo o treinamento online, que você pode participar, nós vamos procurar uma diretora próxima a Campos do Jordão, ou se ainda, né, de repente em Campos do Jordão mesmo, para que você possa participar dos treinamentos dessa diretora. E a Marta, como tua diretora, eventualmente também ela vai até a sua cidade para te ajudar no desenvolvimento do negócio, tudo bem? Ok, mais perguntas, gente? Estou conferindo e os pontos da iniciada da minha consultora não são. Peraí. Beth, deixa eu te explicar. É o seguinte: quando você entra em qualificação, as consultoras que as suas consultoras diretas iniciam contam para a sua qualificação e a pontuação delas também conta para você se formar. Porém, você ainda não ganha, porque você só ganha 12% com as suas consultoras diretas, tudo bem? Em dinheiro, você ainda não vai ganhar com a produção das indiretas no período de qualificação. Você só vai ter ganho depois que você se formar como diretora. Tudo bem, Beth? Ok, muito bom. Parabéns, viu, Daiane? Das convidadas, alguma de vocês gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, eu tô vendo aqui que tem a Flávia Monea, é isso que é da Ana. A Fabiane, que acabou de perguntar, que é da Marta. Tem a Maria, que é da Natália. Quem mais? Deixa eu ver, tinha uma da Luciana Braga. Ok. Tô meio perdida, mas você deu muitas informações. Muito grata. Obrigada, Ana. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver quem mais tem de convidadas. Bom, se as convidadas não têm mais alguma pergunta a fazer, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Mariana e convidada Fernanda Amaral. Ok. Se vocês então não têm perguntas, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Existe algum motivo pelo qual vocês não possam ser uma consultora de beleza hoje ou amanhã que seja, ou ainda nesse mês de junho, existe algum motivo pelo qual vocês não possam ser consultora de beleza? Porque se vocês não têm pergunta, eu acredito que, né, vocês tenham gostado, né, do negócio e achado interessante. E caso vocês ainda, né, tenham essa, se vocês não têm motivo para não ser, eu peço que vocês procurem então a consultora de vocês, a consultora que convidou vocês, para que ela possa então passar mais algumas informações, tá, referente a esse processo. E caso vocês ainda queiram pensar um pouco mais, né, queiram analisar um pouco mais o negócio, eu sugiro que vocês, né, então conversem também com a pessoa que apresentou, que ela poderá também dar mais algum auxílio para vocês. E caso vocês ainda tenham dúvidas em relação ao negócio, ganhos, né, como a gente trabalha, se vocês tiverem possibilidade, disponibilidade e interesse, entre no meu canal, então, no YouTube, com o meu nome Josiane Barbosa, e aí vocês terão lá vários treinamentos, inclusive tem uma apresentação do negócio igualzinha a essa que eu estou apresentando para vocês, muito parecida, e tem uma outra aula também que eu apresento todos os ganhos do negócio, tá? Então eu falo mais detalhadamente sobre os ganhos que uma diretora tem, como que funciona o processo de qualificação para que vocês possam tirar dúvidas. E fora do meu canal, vocês podem fazer uma pesquisa um pouco mais apurada na internet, mesmo no site da companhia, né? Para que vocês então tenham mais informações, mais subsídios para tomar uma decisão, tudo bem? De qualquer forma, eu quero agradecer, tá? A presença de vocês, né, convidadas e consultoras, e dizer que é sempre um prazer, tá? Apresentar para vocês uma oportunidade de negócio que muda a vida de muitas pessoas e fez uma grande mudança na minha vida também, tá? Bom, eu vou deixar mais 5 minutinhos vocês fazerem mais alguma pergunta e depois eu vou, né, me despedir de vocês, tudo bem? Ok. Deixa eu ver.